Terminou agora o debate da Globo, um debate quente, muito tenso, como já era esperado, e bom para Lula, porque Lula não cometeu grandes deslizes, fez um bom debate, ele que lidera as pesquisas e precisava fazer um bom debate. Assim como Bolsonaro também fez, Soraya Tronic, Simone Tebet e o Padre Kelman dentro das propostas dele. Mas Lula precisava ir mal e ele não foi. Ciro Gomes e Luiz Felipe Dávila foram muito mal, na minha opinião. Mas na sua opinião, esse foi um debate bom para Lula? Quais dos candidatos foram mal? E se você quer ver Bolsonaro derrotado, deixe o seu like e, claro, se inscreva no canal. E nós não podemos deixar de considerar esse debate sem considerar os resultados do Datafolha. O Datafolha confirmou a tendência das outras pesquisas de intenção de votos e foi divulgado, assim, horas antes do debate. Então isso aumentou demais a tensão, porque o Datafolha mostrou tendência de vitória do Lula no primeiro turno. Tudo bem que no limite ali da margem de erro ele não vence, mas há toda uma situação em volta do Lula que gerou toda a tensão no debate, porque o debate era a última opção que os candidatos tinham para evitar a vitória do Lula no primeiro turno. Lula tem 50% dos votos válidos. Ele cresceu, foi para 48%, Bolsonaro foi para 34%, os outros candidatos permaneceram mais ou menos como estão. Todos os meus comentários do Datafolha, link aqui no card. E vendo o desempenho do Lula no Datafolha, como eu falei, esse debate era a última opção que os candidatos tinham para evitar a vitória do Lula no primeiro turno. Só que aí a gente tem que avaliar algumas questões do debate também, porque o debate começou muito tarde, 10h30 da noite, acabou agora há pouco. Então assim, muitas pessoas viram o primeiro turno, o primeiro bloco, mas depois foram saindo, foram indo dormir, porque todo mundo trabalha amanhã de manhã. Então isso foi um impeditivo, não iria mudar muita coisa, a não ser que houvesse uma grande catástrofe no debate, o que não aconteceu, certo? Mas o debate, claro, era utilizado para fazer cortes e recortes de trechos dos candidatos para que esses momentos fossem propagados e difundidos nas redes sociais. Para Bolsonaro, esse debate era fundamental para tentar criar algum tipo de fato novo da campanha, porque tudo que Bolsonaro tentou colocar na jogada, ele não conseguiu. Mas o fato do debate ter terminado tão tarde assim, acabou consumindo muito da energia das pessoas, principalmente porque o primeiro bloco foi muito tenso. Então a partir do segundo os candidatos já estavam visivelmente cansados. Então isso drena energia, fica difícil criar algum fato novo. E uma questão que ficou, que era esperada do PT, era que houvesse toda uma mobilização dos candidatos contra o Lula. E a campanha estava mais ou menos certa, porque não foi bem isso o que aconteceu. Claro, nós vimos o Bolsonaro, o Ciro Gomes, o Padre Kelman e o Luiz Felipe Dávila em algum momento contra o Lula. Mas Soraya Tronic e Simone Tebet foram amenas nos ataques que elas fizeram ao Lula. Da mesma forma como elas já tinham sido bem amenas no debate da Bandeirantes. Então houve esse momento, era esperado que o Lula fosse ser muito atacado e contra-atacasse os ataques que ele iria receber. E de fato, as respostas que o Lula deu, principalmente para o Ciro Gomes logo no início e para o Luiz Felipe Dávila, foram muito certeiras. O Lula conseguiu jantar os dois candidatos porque eles foram para um terreno que é o terreno que o Lula é o habitat natural do Lula. Começaram a falar de questões de renda, trabalhadores, pobreza, e aí o Lula conseguiu, principalmente em cima do Ciro Gomes, ele deu uma resposta para o Ciro Gomes que deixou o Ciro tão desconcertado que o Ciro murchou, o Ciro sumiu simplesmente do debate. O debate estava numa sintonia, num ritmo muito acelerado e o Ciro Gomes completamente fora de órbita nesse debate da Globo. Inexplicável o que aconteceu com o Ciro Gomes. O único deslize do Lula foi justamente contra o Padre Kelman, porque o objetivo do Padre Kelman era provocar o tumulto. E em determinado momento, no embate do padre com o Lula conseguiu responder o padre muito bem, falou que o padre era mentiroso, que o padre era fake, que era um padre fariseu, que aquela batina lá era uma batina falsa, mas o Lula caiu na provocação e acabou tendo um bate-boca dele contra o Padre Kelman. E na sua opinião, Lula foi bem nesses embates que ele protagonizou contra o Ciro, contra o Padre Kelman, contra o Luiz Felipe Dávila? A vitória virá no primeiro turno? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. E no primeiro bloco, pessoal, eu quase bati a minha cabeça na parede com a quantidade de erros dos candidatos. Assim, um amadorismo total. Porque assim, o Lula, ele tá liderando as pesquisas. Ó, todo mundo sabe disso e há a possibilidade de vencer o primeiro turno. Então o que os candidatos deveriam ter feito? Ocultado o Lula o máximo possível, principalmente no primeiro bloco. Porque no primeiro bloco estava dando 30 pontos de audiência.
foi logo depois da novela Pantanal. A novela Pantanal é um sucesso, então a maior quantidade de pessoas vendo o debate era justamente no primeiro turno. Só que o Lula foi tão atacado, principalmente pelo Bolsonaro, que ele teve tantos direitos de resposta que ele acabou aparecendo muito mais do que todos os outros candidatos. E o Lula teve a possibilidade de poder falar aquilo que ele bem quisesse. Porque a pessoa ataca o Lula falando de corrupção. Por exemplo, Lula, você é o corrupto. Mas ele pode falar qualquer outra coisa, porque ele não necessariamente precisa responder aquilo que foi falado. Então o Lula conseguiu usar esse tempo que foi dado pelos adversários dele para que ele pudesse aproveitar melhor e passar a mensagem dele em um momento do debate que havia uma audiência maior. E me chamou a atenção, e aqui eu vou até levantar uma lebre, porque Soraya Tronic e Simone Tebet, elas serviram como uma espécie de linha auxiliar ao Lula, principalmente nos ataques a Bolsonaro. Será que não vai pintar aí talvez algum tipo de cargo, tanto para Simone quanto para Soraya? Porque o Lula precisa do MDB, já tem uma parte, poderia fechar o MDB ao lado dele, e precisa de uma parcela do União Brasil, se quiser vencer o Arthur Lira lá na frente. Então essa é uma questão que pode ficar aí no ar, quem sabe de fato isso não vai acontecer, porque essa história do Lula com a União Brasil, da Soraya Tronic, já tá rolando há um certo tempo. E ficou muito claro a dobradinha do Bolsonaro com o Padre Kelman. E, em certo modo, deu certo essa dobradinha do Bolsonaro com o Padre Kelman, porque o Padre Kelman, ele era a linha auxiliar do Bolsonaro. E como nós falamos no vídeo à tarde de ontem, o Padre Kelman, ele estaria lá para falar aquilo que o Bolsonaro não poderia falar. Justamente as questões ideológicas, as questões da extrema direita. Então o padre, eu falei que ele foi no debate, foi bem no debate porque ele conseguiu cumprir o propósito dele, que era atrair para ele todas essas questões de ideologias, bobagens, essas besteiraiadas da extrema-direita, deixando para Bolsonaro as questões mais importantes e relevantes. Então ele conseguiu tirar da frente do Bolsonaro essas questões, levantando bola para o Bolsonaro, e o Bolsonaro ficou falando de economia, projetos, rebatendo os ataques que ele sofreu. E o Bolsonaro foi bem no debate, só que o Lula foi melhor. Não que o Lula foi melhor, acho que todos os candidatos foram bem. Só que para o Bolsonaro era mais interessante que o Lula fosse mal no debate. Isso não aconteceu. Mesmo com toda a confusão provocada pelo Padre Kelman, Bolsonaro ele não conseguiu se sobressair perante o Lula. E por quê? Porque mesmo com essa confusão do Padre Kelman, mesmo o Padre Kelman tirando da frente do Bolsonaro esses assuntos de menor relevância, o Bolsonaro não conseguiu furar a bolha, pessoal. O Bolsonaro tinha que ir para esse debate disposto a furar a bolha. Ele conseguiu dar uma resposta boa à Soraya Tronic falando que ela pediu cargos no governo. Só que depois ele levou uma invertida, porque a Soraya falou assim para ele: olha, Bolsonaro, eles foram demitidos sim, porque eles não toparam fazer rachadinhas, como é típico do seu governo. Então o Bolsonaro, ele em determinado momento, talvez pelo cansaço, ele começou a voltar em pautas de 2018, ele está preso à bolha bolsonarista e ele não consegue quebrar esse discurso. Então o grande objetivo do Bolsonaro era justamente furar a bolha. E ele não conseguiu fazer isso mais uma vez. Ele não conseguiu fazer no debate do SBT, ele não conseguiu fazer no debate da Bandeirantes e ele não conseguiu fazer no debate da Globo. Bolsonaro é um homem de um discurso só, é um discurso que toca aquela parcela específica da população. E na hora que ele precisa furar a bolha, ele não consegue, como ficou claro nesse debate. Na minha opinião, foi um bom debate, foi um debate animado, pecou pela duração e pelo horário que iniciou e terminou, mas na sua opinião, você gostou do debate? Quem foi o vitorioso?